Olá, uma saudação muito sincera a você que está nos acompanhando, cada vídeo, cada dia, muitos likes, muitos comentários, muitos compartilhamentos, principalmente nesse material grátis. Relembramos, não esquecemos, a promessa é exatamente nesse mês sai o curso online, fora os cursos presenciais que estamos acompanhando aí pelo Brasil, mas o curso online sobre assédio moral nas relações de trabalho. E logicamente que nele vai tocar um dos temas que tem hoje nesse vídeo, que logicamente vai ser afunilado, aprofundado naquela perspectiva. Hoje, né, para quem não me conhece, você que me conhece, uma saudação, mais uma vez uma satisfação em ver você. Para quem não me conhece, eu sou o Clóvis, né, sou professor, advogado, fiz a minha especialização, pós-graduação, a nível de especialização, mestrado, doutorado, ligado a essa questão dos direitos fundamentais, né, em direito, e acabei me graduando em letras e direito, dentro dessas várias nuances, e atuo especificamente na área do direito, e estou aqui nesse diálogo diário, estudando junto com você, aprendendo e ensinando dentro do que a gente pode, mas principalmente aprendendo junto, especialmente grato a quem faz aqueles comentários dentro do corpo de cada publicação, né, para que a gente possa ir respondendo. Eu já estou sempre atento a isso, fico muito feliz porque a gente vai vendo o nível de reflexão. É muito bom, tem pessoas que pensam diferente, nós não estamos apagando comentários divergentes, estamos mantendo, achamos que esse é o caminho. Às vezes é uma questão de compreensão ou incompreensão, toda pessoa pode começar a nos compreender, quanto nós podemos passar a seguir a ideia daquela pessoa. Então, para nós é como disse Paulo, né? Vê tudo, mas retende o que é bom. E assim nós vamos tentando nessa perspectiva. Hoje, fiquei muito feliz com a temática de trabalhar a questão da mulher. Apesar do Dia Internacional da Mulher ser marcado, como a gente vai contar nesse vídeo, pela história triste de trabalhadoras reivindicando direitos, sendo mortas e enfim. Também trazemos histórias, né, de três, né, pessoas, mais especificamente duas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, como a Malala, e outra jovem que ganhou em 2018 o Prêmio Nobel da Paz, por ter passado por várias situações que nós vamos contar aqui, muito difíceis, né, principalmente com a questão da ideia do povo Yazidi, lá no Iraque, está sendo dizimado, milhares de mulheres e crianças, quer dizer, escravas sexuais, isso na África, no Brasil, no mundo inteiro. Já teve inclusive novela brasileira abordando essa questão. Então, hoje, nós trazemos essa lógica, né? Trazemos essa lógica de gratidão a você, e hoje gratidão especial a você, mulher. Né? Lembro muito de cada mulher que me ajuda a estar aqui e pensando em cada uma mesmo, especialmente a minha mãe, né? Que gratidão, e eu que tive essa sorte, para quem me conhece, eu tive mais de uma mãe, né? Então que bom, né? Amar e ser amado por mais de uma mãe, né? Então vejo o lugar de cada mulher. E hoje nós damos seguimento aqui às nossas reflexões, com algumas análises que nós vamos utilizar, textos da Organização Internacional do Trabalho, textos da Organização das Nações Unidas, textos de entidades de mulheres, alguns textos que a gente vai utilizar inclusive de pesquisa aberta na internet, como a própria Wikipédia, só para alguns tópicos, e alguns questionam sobre a questão das fontes, né? Mas só que esses vídeos, né, nesse nosso papo aqui, ele é para qualquer pessoa, ele tem uma ideia de ampliar a visão das pessoas, especialmente com relação à sociedade internacional, para que nós saiamos do nosso mundinho, do nosso quadrado, da visão só do umbigo, para que a gente possa olhar para o mundo numa perspectiva em que todos nós somos realmente irmãos, independentemente do credo, da crença, do sexo, da religião, né? Então, essa é uma perspectiva. Até religião, nós pensamos numa perspectiva de religar-se, né? Religar-se consigo, religar-se com o Criador, ou com o que há de melhor dentro da existência que cada um ou cada uma vai encontrar. Então, hoje, passamos aí para a reflexão sobre a condição da mulher. Saiu um vídeo, inclusive, na Organização das Nações Unidas, mostrando de 1950 a 2020, e demonstrando que o eixo central com relação à igualdade ainda continua da mesma maneira, ainda não se conseguiu atingir igualdade em nenhum país do mundo, né? Essa lógica entre igualdades entre homens e mulheres. A gente aqui também não vai trabalhar e nem pensa numa perspectiva de que mulher é mais do que homem, homem é mais do que mulher, mas a gente vai pensar numa lógica do mesmo jeito de igualdade, de equilíbrio, uma vez que lá na essência nós temos essa perspectiva das mesmas inquietações,
talvez os mesmos problemas emocionais, a mesma dificuldade de lidar com os problemas a cada 24 horas no dia a dia, não é? Mas o que há também dentro dessa perspectiva de Organização das Nações Unidas, Organização Internacional do Trabalho, é uma lógica de que socialmente, a nível de política pública, de coletividade, houve um desmérito, de certa forma, à sociedade por não ter acolhido as mulheres em pé de igualdade, no nível de que elas têm essas mesmas inquietações, necessidades e têm um grande potencial. O mesmo potencial pode-se dizer nas questões do trabalho, pode-se dizer porque sabemos que as mulheres têm algumas dificuldades que vão ser ligadas, por exemplo, à questão da maternidade, mas que essas dificuldades não são problemas, por exemplo, para a igualdade, uma vez que os homens também vão ter várias outras dificuldades, basta fazer um estudo na relação humana, ou seja, ser humano, como diz o Nietzsche, humano, demasiado humano, ou demasiado humano, tende a trazer dificuldades, né? Então, dentro das dificuldades e qualidades, dentro do mercado de trabalho, dentro da perspectiva de emancipação, de evolução, de desenvolvimento humano, adequadamente é possível tratar de igual para igual homens e mulheres, cada um com as suas dificuldades, com os seus desafios, né? Então aqui é mais um vídeo de gratidão, né? De observância para essas questões. Até trazer, eu acho um pouco ousado, porque eu fico pesquisando coisas sobre mulheres e às vezes há uma espécie de distinção, né? No sentido de que só falam de mulheres, né? E aí eu achei que, por bem, tinha que fazer isso, né, dentro dessa perspectiva. Até para demonstrar que essa lógica de igualdade, de reconhecimento, de caminharmos juntos, peço perdão a quem pensar diferente, peço perdão a dificuldades, às vezes, de linguagem, alguns ranços sociais que a gente vê que às vezes estão internalizados, algumas coisas nas nossas falas que a gente sequer percebe, mas que a gente vai afunilando a partir do momento que a gente vai enxergando a situação do outro ou da outra. É muito diferente, realmente, ou às vezes o modo do homem de uma sociedade patriarcalista, né? Nessa lógica do pater, a lógica de alguns perceberem até na religiosidade a questão do homem e a gente enxergar a mulher, mas com essas políticas públicas, com vídeos como esse, com esse diálogo, com participação de homens e mulheres nas questões das mulheres que porventura estejam em pé de desigualdade para que a gente possa dar igualdade, a gente vai conseguindo sanear esses problemas. E é dentro dessa lógica que vem o nosso diálogo de hoje, para o qual me sinto aí satisfeito e desafiado por ser um homem, trazer as questões das mulheres, independentemente de ser alguma autoridade representando essas situações que não foi necessariamente escolhida. Então acho que a lógica é da união. Perguntavam aos filósofos antigos essa divisão entre o que é a bondade, dizer tudo que vem da natureza não pode ser ruim, às vezes as questões desafiantes elas servem para que a gente sinta dores e que a gente acorde, para a gente desperte e realmente encontre o nosso caminho. Então, dentro dessa mesma perspectiva, ele dizia tudo que une é bom, né? E tudo que separa é ruim. Então, temos a lógica das nossas diferenças, mas nós temos os eixos de igualdade que podem ser assimilados, aprimorados e melhorados, principalmente na relação entre homens e mulheres dentro do sistema. É uma perspectiva muito interessante. E aí, se é para unir, estamos juntos, né? Se é para subir, estamos juntos. E se é para descer, quem quiser descer pode descer sozinho. Espero que eu não esteja nesse time, espero que eu esteja no time com você, para subir junto, para evoluir junto, para tratar todos os seres humanos, independentemente se são homens ou mulheres, de forma igual, e a quem estiver precisando de uma mão, de uma visibilização, de uma ajuda, a gente possa ajudar. Quem estiver em pé de desigualdade, para que a gente possa colocar em pé de igualdade. E assim vamos tocando em frente, né? Seguindo aí a cada manhã, a cada dia, a cada momento. É interessante que se trata, diz a ONU, das questões de igualdade feminina, nós vamos ter 5 áreas como resolução de conflitos, crise climática, economias inclusivas, setor digital e representação política que vão ser impactadas para melhor. Interessante que hoje a Nadia Murad, por exemplo, a casa do Prêmio Nobel da Paz, ainda passa por situações
difíceis para se pensar, como dissemos, Nadia Murad, a própria Malala. Então, muitas situações difíceis pelo mundo. Às vezes aqui no Brasil a mulher não visualiza, o homem não visualiza, às vezes normaliza no sentido de que não deve fazer nada, não tem o que fazer, mas é importante. Inclusive elas chegaram a ganhar o Prêmio Nobel da Paz por dar e para dar visibilidade a essas questões. E aí 2020, 2019, 2018, o caso do ano do Prêmio Nobel para a Nadia Murad, 2014 o Prêmio Nobel para a Malala. E aí, por que ganharam, o que elas divulgaram, o que elas apresentaram, mas especialmente o que elas passaram. E aí a gente traz aqui um pouco da história delas, para que a gente passe a mostrar o contexto geral de como é que está a situação da mulher do mundo agora, entre 2014 e 2020, principalmente como é que está hoje em 2020. E aí, dentro dessa perspectiva de mostrar mulheres guerreiras na atualidade, entre 2014 e 2020, houve um caso muito triste da Nadia Murad, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2018, uma história em que ela, em agosto de 2014, tinha 21 anos, era uma aluna que vivia na aldeia de Kocho, lá no Iraque, quando os combatentes do Estado Islâmico invadiram a comunidade e mataram 600 pessoas, incluindo 6 dos irmãos dela. A Nadia Murad foi uma das mais de 6.700 mulheres yazidi que foram aprisionadas durante o período em que o Estado Islâmico dominou a maior parte do território do Iraque, decorrências já da questão da greve, da guerra, né, do Iraque. Ela foi mantida como escrava na cidade de Mossul, foi espancada, queimada com cigarros, estuprada diversas vezes em diversas tentativas de fuga. Uma das formas de punir deles lá é o estupro, muito horrível isso. Em 2014, a Nadia conseguiu escapar depois de uma pequena distração do seu captor, que deixou uma das portas da casa em que ela estava lá presa, deixou a porta aberta. Ela foi levada por um vizinho da família que conseguiu contrabandeá-la para fora da área controlada pelo Estado Islâmico, que lhe permitiu chegar a um campo de refugiados lá no norte do Iraque também, e em seguida ela conseguiu um asilo político na Alemanha, vindo a morar na cidade de Stuttgart, né? Ponto forte e triste dessa realidade feminina hoje, né? Está acontecendo, é o que mais indigna a Nadia Murad, porque ainda tem milhares de mulheres e crianças nessa situação hoje, né? E que fazer? A gente está fazendo a nossa parte aqui, visibilizando. A Lâmia também, que era da mesma situação, morava lá no mesmo lugar no Iraque, onde a Nadia Murad morava, e em agosto de 2014, junto com ela foi raptada pelo grupo terrorista do Estado Islâmico do Iraque e do levante da aldeia, e também foi forçada à escravidão sexual. Foi forçada a fazer coletes de suicídio, trabalhou com bombas, em muitas situações difíceis, as quais ela foi obrigada, né? Foi ajudada pela família dela, que pagou os contrabandistas locais, e ela fugiu em 2016 e foi ferida por uma mina terrestre no processo. Quem já viu a imagem vê que ela tem o rosto marcado, né? E o corpo. Ela recebeu um tratamento médico na Alemanha, e em outubro de 2016, ela e a Nadia Murad foram conjuntamente premiadas com o prêmio Sakharov. A cerimônia de premiação aconteceu exatamente em dezembro de 2016, e já foi outra situação horrível que a gente está vendo que aconteceu e está acontecendo. E a terceira, que a gente vai falar hoje, é a Malala, né? A família da Malala, né, lá no Paquistão, ela trabalha com essa parte de escola, de educação, e sempre o pai dela trabalhou com ela para ela estudar e pensar. E aí, infelizmente, em 2009, ela tinha 11 para 12 anos de idade, ela vendo várias situações difíceis, começou a escrever para um blog da BBC sobre pseudônimo, né? Ou pseudônimo, falando dos problemas do Talibã, e essa questão religiosa e preconceito que estava acontecendo lá, e sobre a dificuldade de educação, que eles proibiram a educação para as jovens, para as meninas, né? E o que aconteceu foi que ela foi ganhando força, ganhando conhecimento. O New York Times publicou um documentário sobre o cotidiano da Malala, e à medida que o exército paquistanês intervinha na região, a situação foi ficando mais difícil, né? A popularidade da Malala foi aumentando, e ela foi dando entrevistas na imprensa, na televisão, e até foi nomeada para o Prêmio Internacional da Criança pelo ativista sul-africano Desmond Tutu, né, que já foi um ganhador do Prêmio Nobel na Paz.
Em 9 de outubro de 2012, a Malala entrou numa van escolar na província lá, e um homem armado chamou pelo nome, apontou-lhe uma pistola e disparou 3 tiros, né? Uma das balas atingiu o lado esquerdo da testa e percorreu o interior da pele ao longo da face até o ombro. Nos dias seguintes desse ataque que a Malala sofreu, ela ficou inconsciente e em estado grave. Quando a sua condição clínica melhorou, ela acabou sendo transferida para um hospital lá na Inglaterra. Veja, 2014, 2009, 2018, situações horríveis que em 2020 ainda estão acontecendo e nós precisamos conhecer para poder tratar melhor a questão, né? E aí piorou, né? Vários clérigos islâmicos, né, paquistaneses emitiram ordens, né, para os talibãs reiterarem a sua intenção de matar a Malala, que ela queimava o filme, né, deles, né? Isso desencadeou um movimento de apoio nacional e internacional a Malala, e um dos membros aí acabou vendo isso e saiu no outro jornal que ela era a jovem que tinha mais influência no mundo naquele momento, né? Lá nas Nações Unidas lançaram uma petição na ONU em nome da Malala com o slogan "Eu sou Malala", é o nome do documentário, exigindo que as crianças do mundo estivessem inscritas em escolas até o fim de 2015. Essa petição impulsionou a retificação na primeira lei de direito à educação no Paquistão. Em 2013, a Malala foi capa da revista Time e considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A coisa foi crescendo, que bom, né? Nesse sentido, dessa jovem mulher importante, a Malala discursou na sede das Nações Unidas pedindo acesso universal à educação. Ela ainda foi homenageada com o prêmio Sakharov em 2013 e em fevereiro de 2014 foi nomeada para um prêmio, né, dentro de uma lógica de um jornal lá na Suécia. Isso seguindo todo no trabalho para a educação para as crianças, né? E aí acabou recebendo o Prêmio Nobel da Paz pela luta contra a repressão de crianças e jovens e pelo direito de todas as crianças à educação. Com apenas 17 anos, a Malala foi a mais jovem laureada com o Nobel. Partilhou ela o Nobel, né, com outro ativista indiano dos direitos das crianças. E aí, quer dizer, três histórias difíceis que geraram uma visibilidade necessária, porque muitas vezes o que não é visto não é lembrado, não é pensado, e logicamente se não é lembrado, não é visto, não é pensado, não estão a tomar atitudes para mudar essa realidade. E nós precisamos difundir mais isso, para que a gente saia do nosso mundinho, para a gente ver que os problemas são muito maiores, mas tem condições de ajustar, desde que a gente perceba tais problemas, como disse o Boaventura de Souza Santos, se nós pudermos fazer uma ecologia dos saberes. E aí é uma situação importante, né? Já que a gente pode mudar e ajudar o mundo a mudar. Daí a importância desses prêmios, não é só o laureamento, mas a difusão que dá. Tanto que já começou a impactar no próprio Paquistão, que foi o primeiro-ministro que foi entregar o prêmio para ela, e já começaram a sair leis que todas as crianças vão ter direito de acesso à educação por lá. Nós sabemos que ainda estamos longe disso, mas vamos seguindo aí. Parabéns a essas três, né, e nos solidarizamos com elas e com as milhares de crianças e mulheres que estão aí passando por essa arma do terror, né, a arma sexual, principalmente contra as mulheres. Historicamente, o Dia Internacional da Mulher só foi oficializado em 1975, ano em que a ONU intitulou o Ano Internacional da Mulher para lembrar suas conquistas políticas e sociais. Hoje, dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Objetivo 3 trata sobre assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. E lá tem um ponto central, que é a questão da saúde materna, porque globalmente a mortalidade materna caiu quase 50% desde 1990. Que bom, né? Mas na Ásia Oriental, no Norte, na África do Sul e da Ásia, a mortalidade materna diminui cerca de 2/3 apenas. Porém, essa taxa de mortalidade materna, a proporção de mães que não sobrevivem ao nascimento do filho comparada com aquelas que sobrevivem
nas regiões em desenvolvimento ainda é 14 vezes mais alta do que nas regiões desenvolvidas. Apenas metade das mulheres em regiões em desenvolvimento recebe a quantidade recomendada de assistência médica. Veja por que está aí dentro do objetivo 3. No objetivo 5 para o desenvolvimento sustentável, a ONU trata de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Ele traz como os dados que no sul da Ásia, por exemplo, apenas 74 meninas foram matriculadas na escola primária para cada 100 meninos em 90. Em 2012, as taxas de matrícula foram as mesmas para meninos e para meninos. Já está havendo uma melhora porque está havendo esse olhar. Na África subsaariana, Oceania e Ásia Ocidental, as meninas ainda enfrentam barreiras para entrar tanto na escola primária quanto na escola secundária. Veja lá o caso da Malala, que a gente falou há pouco. Mulheres na África do Norte ocupam menos de 1 a cada 5 empregos pagos, né, em cada setor, em especial da agricultura. Em 46 países, as mulheres agora ocupam mais de 30% das cadeiras no Parlamento Nacional em pelo menos uma Câmara. Já com o objetivo 8º, que é promover o crescimento econômico sustentado, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, tem um ponto interessante para a gente discutir sobre a mulher, porque o desemprego global aumentou de 170 milhões em 2007 para cerca de 202 milhões em 2012. Dentre eles, aproximadamente 75 milhões são mulheres ou homens jovens. Veja que a mulher, a proporção ainda é maior. Já no objetivo 10, né, trata de reduzir desigualdades dentro dos países e entre eles, né, apesar do declínio da mortalidade materna na maioria dos países desenvolvidos, as mulheres na área rural são 3 vezes mais suscetíveis à morte no parto do que mulheres que vivem nos centros urbanos. Então, nesse contexto, agora numa declaração, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, fez um chamado urgente para uma ação que leve à igualdade de gênero. Para alcançar essa meta, ele acha que é importante transformar as relações de poder quanto à misoginia, esse ódio às mulheres, que está em todas as partes, né? Ele percebe que tem esses tabus, né? As manifestações são presentes de misoginia, né? Segundo o chefe da ONU, desde o ridicularizar as mulheres como histéricas ou hormonais até o julgamento sobre a sua aparência, passando por mitos e tabus sobre as funções corporais delas, a atribuição da culpa e as chamadas aulas de explicação que os homens gostam de oferecer às mulheres sobre os mais variados tópicos, diz aí o secretário-geral da ONU. Ele fala que exatamente que o século XXI deve ser o século da igualdade para as mulheres. Faz um apelo a todos que façam sua parte para torná-lo uma realidade. Nós estamos tentando aqui, mesmo com essas dificuldades, né? E aí é importante, né, que lá ele participou inclusive da celebração antecipada na sede da ONU, com representantes de várias gerações de ativistas que contribuíram na criação da plataforma de ações de Pequim, que celebra 25 anos e também enfrenta essas questões, né? É importante, dentro de um roteiro, né, para essa lógica das mulheres, que na 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em 95 na capital chinesa, que adotou um roteiro que é considerado o mais progressista para dar poder a esse grupo, né, as mulheres a nível global. Um dos destaques da comemoração do Dia Internacional da Mulher nas Nações Unidas é o debate de questões ainda por resolver para o empoderamento feminino. Lá tem vários depoimentos aí nos textos, né? A professora da Unesco, né, fala dessa discussão, direito à educação na Universidade de São Paulo, relatou à ONU sobre a desigualdade de gênero que se reflete na carreira também acadêmica, né? Essa professora da USP, que está ligada à Unesco, também discute que as meninas, quando terminam o doutorado, estão na hora de ter filhos. É o começo da década delas, dos 30 anos, né?
Isso retarda, atrasa a carreira até ter os filhos, que foi que aconteceu com ela, a professora que ela diz, né? A carreira dela começou aos 40 anos, né? É uma carreira tardia quando comparada com a dos colegas que antes dos 60 anos já chegaram a professor titular, muito antes, ela com 40 para 50. E as mulheres já vai ter essa dificuldade, assim percebe essa professora, né? Um novo relatório que foi lançado pelas Nações Unidas, que lidera o tema, a ONU Mulheres, destaca que o progresso rumo à igualdade de gênero está atrasado e os difíceis ganhos ainda enfrentam ameaças, né? O estudo foi lançado para marcar a celebração e aponta que menos de 2/3 das mulheres entre 25 e 54 anos exercem trabalho remunerado, em comparação com mais de 93% dos homens. As mulheres continuam realizando grande parte dos cuidados não remunerados e domésticos, recebendo em média 16% a menos que os homens, né? E eles propõem como soluções no relatório, por exemplo, e discussões quanto à violência. 18% das mulheres sofreram esse tipo de ato de um parceiro íntimo em 2019. As novas tecnologias aumentam a exposição a novas formas de violência, como o assédio cibernético, sem soluções políticas ainda à vista, né, para a própria ONU. As desigualdades no setor de educação se refletem numa realidade de 32 milhões de meninas que continuam fora da escola. Na política, os homens ocupam 3/4 dos assentos parlamentares. O relatório destaca ainda que a exclusão de figuras do sexo feminino do processo de paz, as mulheres representam apenas 13% dos negociadores e 4% dos assinantes desses acordos de paz, né? As celebrações do ano de 2020 marcam ainda o 20º aniversário da resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança, e a primeira década depois da criação da ONU Mulheres. Quer dizer, muitos pontos relevantes para a gente pensar aqui hoje. Sai um texto interessante na OIT chamado "Lacunas de Gênero persistentes no trabalho exigem a adoção de medidas transformadoras na América Latina e no Caribe". O texto diz que as mulheres ganham por hora trabalhada 17% a menos, os dados aí ONU e OIT, do que os homens, e apesar do aumento da participação feminina no mercado de trabalho, ainda estão longe da equidade. Esse novo relatório da OIT apresenta propostas para enfrentar os desafios no alcance da igualdade no futuro do trabalho na região, América Latina e no Caribe. Dispõe que essa persistência dessas lacunas de gênero e a evidência de que a igualdade entre homens e mulheres no trabalho está tardando mais do que o esperado para ser alcançado, e exigem que os países da América Latina e do Caribe adotem uma série de medidas transformadoras para abordar tanto os desafios de política de emprego como fatores considerados não observáveis, né? Isso foi destacado aí na OIT. Para cada trabalhadora ou para cada hora trabalhada, as mulheres recebem uma renda de trabalho que é em média 17% inferior à dos homens, com a mesma idade, nível educacional, presença de crianças em suas casas, condição rural e tipo de trabalho. Isso está muito marcado aí, inclusive, nesse relatório que tinha sido divulgado, começando lá pelo Peru. Após aumentar significativamente até o ano 2000 a participação da mão de obra feminina, cresceu muito lentamente desde então e atingiu 50,3% de acordo com os últimos indicadores, 25 pontos percentuais abaixo dos homens, segundo o relatório em espanhol que foi publicado, chamado Panorama Laboral Mulheres no Mercado de Trabalho, desafios pertinentes para uma equidade efetiva na América Latina e no Caribe. Essa lógica, né, é importante observarmos esses relatórios para você, mulher, e para o homem também, dar uma lida nesses dados, ver como é que a gente pode aprimorar isso. Diz lá que, embora seja verdade que houve avanços muito importantes na incorporação das mulheres ao trabalho, o caminho para a igualdade ainda é muito longo e às vezes ele é íngreme, né? Foi o que disse exatamente o coordenador da OIT dessa parte, para demarcar isso diante dessa marca de segregação ocupacional. Ele dispôs que o relatório
alerta que as diferenças de gênero constituem hoje uma das formas de desigualdade injustificável. E é claramente um fato que conspira contra a possibilidade de construir uma sociedade mais próspera, ou justa e também coesa, né? É importante que, conforme esse relatório da OIT, a necessidade de uma renovação dos instrumentos de políticas públicas, essa ênfase, a necessidade de reconhecer que uma parte importante das limitações do progresso das mulheres reside nos lares, né? Em particular porque a distribuição por gênero das tarefas domésticas ainda é esmagadoramente desigual. As mulheres são responsáveis por 80% das tarefas domésticas, o que restringe sua participação efetiva no mundo do trabalho. E isso está muito bem demarcado no documento, porque o relatório ressalta ainda que lacunas salariais persistem, apesar das tendências de longo prazo mostrarem mudanças significativas, como por exemplo o caso da educação, área em que o número de mulheres com estudo superior excede ao dos homens. Olha aí, um ponto, mais uns parabéns, né? Entre os nascidos em 90, 40% das mulheres trabalhadoras têm educação superior, em comparação com 25% dos homens. Destaca o estudo aí nessa época dos anos 90, né? Com base nas diferenças detectadas com relação à renda do trabalho, ele explora várias dimensões do hiato de gênero a fim de identificar as maiores vulnerabilidades, e essas informações podem ser úteis ao desempenho de políticas estratégicas para a intervenção. Já tem até um projeto no Piauí, é importante, que a gente fez outro vídeo tratando sobre isso, né? Tratar de políticas de emprego, apoiar essa inserção de mulheres no mercado de trabalho, assim como serviços de informação e de orientação que contemplem as necessidades específicas da mulher, programas de capacitação e de formação para melhorar a sua empregabilidade, e programas específicos para atender principalmente às necessidades de mulheres afetadas pela desigualdade, principalmente migrantes, jovens, mulheres rurais e trabalhadoras agrícolas. É importante que isso seja observado, até porque os dados analisados no relatório, coordenado aí pelo professor Nopo, permitem detectar que a diferença de renda é maior ao destacar padrões, por exemplo, padrões diferenciados. A desigualdade, por exemplo, é mais acentuada entre os 20% dos trabalhadores de baixa renda ou entre trabalhadores rurais autônomos. Uma lacuna salarial elevada também foi identificada na área situada em torno do salário mínimo, o que se atribui ao fato de que um alto nível de informalidade também gera altos níveis de descumprimento no pagamento de remuneração. Diz o relatório que o problema das lacunas de gênero está associado ao da pobreza, outro ponto que necessita de políticas públicas dos Estados-membros, né? Destaca que impulsionar mudanças que levem à igualdade é necessário para enfrentar os fatores não observáveis que estão por trás das disparidades salariais do gênero e do tratamento diferenciado em relação às mulheres na América Latina e no Caribe, né? Entre os fatores, ele destaca alguns pontos importantes, por exemplo, que poderiam ser modificados: a questão dos estereótipos, né? Presença de vários tipos de viés cognitivos e da discriminação, a questão dos comportamentos, né? Aspirações, habilidades de negociação e aversão ao risco. Na questão de normas sociais, a divisão sexual do trabalho e novos arranjos familiares. E aí o relatório aborda ainda o trabalho de cuidado não remunerado e a participação trabalhista, né? A maior parte do trabalho de cuidado em todo o mundo é realizada por cuidadoras e cuidadores não remunerados, que são em sua maioria mulheres e meninas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, né? Isso obriga mulheres trabalhadoras a buscar flexibilidade nos seus arranjos de trabalho, e elas tendem a aceitar empregos em condições inferiores comparado aos homens e com menor poder de negociação. Esse novo relatório do escritório regional da OIT insere-se nas comemorações do centenário da OIT, que foi agora em 2019, e revisa uma série de convenções e recomendações adotadas desde 1919 para promover a igualdade de gênero.
O estudo inclui um capítulo sobre o futuro do trabalho, os desafios e as oportunidades decorrentes das profundas mudanças. Se essas medidas adequadas não forem adotadas, o risco é que as lacunas de gênero seja ainda maior, ainda vá se perpetuando, né? Enfim, ele apresenta uma série de conclusões e recomendações da OIT sobre como enfrentar o desafio de acelerar a igualdade no trabalho, né? O documento destaca que melhorar a divisão de tarefas domésticas é provavelmente a mudança cultural mais importante para o progresso na igualdade de oportunidades. E aí, né, mais um ponto relevante para a gente ver a questão da igualdade entre homens e mulheres e da atuação numa luta para equilibrar cada vez mais essa força, cada um assumindo suas responsabilidades, começando, por exemplo, do lar, né? Do lar em que participam as famílias, né? Homens, mulheres, e aí também as realidades mesmo próprias hoje já dessas questões de homoafetividade e outras questões, porque a família tem que dividir as tarefas, né? Por fim, hoje nós achamos um estudo importante de 2018, lá da OIT também, que tratava essa questão. E como nós já falamos há pouco, né, como é que estão os dados aí 2019 e 2020. Mas é importante que diz o estudo que as mulheres ainda são propensas, ainda menos propensas a participar do mercado de trabalho do que os homens e têm mais chances de estarem desempregadas na maior parte dos países do mundo. Esse estudo, né, lançado pela OIT em 2018, ele tratava exatamente que as perspectivas sociais e de emprego no mundo, tendências para mulheres em 2018. E ele já apresentava o que a gente está vendo aí, que a taxa global de participação das mulheres na força de trabalho ficou em 48,5% em 2018, 26,5 pontos percentuais abaixo da taxa dos homens. A taxa de desemprego global das mulheres em 2018 ficou em 6%, aproximadamente 0,8 ponto percentual maior do que a taxa dos homens. No total, isso significa que para cada 10 homens empregados, apenas 6 mulheres estão empregadas, né? Apesar dos avanços conquistados e dos compromissos assumidos para continuar progredindo, as perspectivas das mulheres no mundo do trabalho ainda estão longe de ser iguais às dos homens. E aí foi o que demarcou, né, a diretora-geral adjunta de políticas da OIT, na época, Deborah Greenfield, né? Seja sobre acesso ao emprego, desigualdade salarial ou outras formas de discriminação, ela diz que precisamos fazer mais para reverter essa tendência persistente e inaceitável com a implementação de políticas adaptando as mulheres, levando em conta também as demandas desiguais que elas enfrentam em relação a responsabilidades domésticas e de cuidados e de outros membros da família, né? Isso, ou seja, tem que dividir essa participação. O estudo revelou disparidades significativas dependendo da riqueza dos países. Por exemplo, as diferenças de taxas de desemprego entre mulheres e homens nos países desenvolvidos são relativamente pequenas. As mulheres chegam até a registrar taxas de desemprego menores que os homens no leste europeu e na América do Norte. Por outro lado, nos estados árabes e no norte da África, as taxas de desemprego entre as mulheres ainda são 2 vezes maiores do que a dos homens, com as normas sociais prevalentes continuando a bloquear a participação das mulheres em empregos remunerados. Um outro exemplo dessas disparidades é que a diferença nas taxas de participação no emprego entre homens e mulheres está se reduzindo nos países em desenvolvimento, né, na lógica de baixa renda, e nos países desenvolvidos, para a lógica de alta renda, enquanto continua a aumentar em países emergentes, né, na questão da média renda. Mas isso pode ser um reflexo do fato de que em número crescente de mulheres jovens nesses países entrou um sistema de educação formal, o que atrasa a sua entrada no mercado de trabalho. Até muitas nem podem, a gente falou do caso da Malala, né? Mulheres demais no mercado informal, poucas em cargos de gestão, né? Isso é uma coisa que foi marcada também, porque mostrou que as mulheres enfrentam desigualdades significativas
na qualidade do emprego que possuem. Por exemplo, em comparação com os homens, as mulheres ainda têm mais que o dobro de chances de serem trabalhadoras familiares não remuneradas. Isso significa que elas contribuem para um negócio familiar voltado para o mercado, muitas vezes sujeitas a condições de emprego vulneráveis, sem contratos escritos, sem respeito pela legislação trabalhista ou sem respeito aos acordos coletivos. Enquanto nos países emergentes a participação das mulheres entre trabalhadores familiares não remunerados diminuiu na última década, nos países em desenvolvimento ela continua alta, representando 42% do emprego feminino em 2018, em comparação com 20% do emprego masculino, e sem sinal de melhoria até 2021. Entre os resultados, há mais mulheres no emprego informal nos países em desenvolvimento. Esses resultados confirmam pesquisas anteriores da OIT que alertaram sobre desigualdades significativas de gênero em relação a salários e proteção social. Analisando as mulheres que administram empresas, o estudo observa que no mundo todo, 4 vezes mais homens estão trabalhando como empregadores do que mulheres. Isso lá em 2018. Essas desigualdades de gênero também se refletem em cargos de gestão, onde as mulheres continuam a enfrentar barreiras no mercado de trabalho para acessar esses postos. Diz que os desafios e obstáculos persistentes que mulheres enfrentam irão reduzir a possibilidade de as sociedades desenvolverem caminhos para alcançar crescimento econômico com desenvolvimento social. Então, para acabar com essas desigualdades de gênero no mundo do trabalho, deve continuar a ser uma prioridade máxima se quisermos conquistar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas até 2030. Isso foi o que concluiu o diretor do departamento de pesquisa da OIT naquele momento, né, o Damien Greenshaw. E aí é importante a questão de chefia, só para a gente concluir o vídeo de hoje, eu lembrei também da Mary Kay, né? Mary Kay Ash. Quem já viu esses produtos Mary Kay, você vê a grande história, às vezes transformar desafios em oportunidades, né? E a Mary Kay, ela sempre era a melhor vendedora, mas os que eram subalternos a ela, mas porque eram homens, conseguiam sempre ocupar cargos de chefia acima dela. E um dia ela não aguentou mais essa questão e montou a própria empresa só voltada para as mulheres, por isso que a cor deles é rosa. Muito interessante essa biografia, né? E foi uma forma que ela teve de mostrar que a mulher pode ser empresária, ou que a mulher pode chefiar, que ela tem condições. E está aí, né? Hoje, até hoje, o mundo inteiro, né? Vários países vendendo, né, produtos da Mary Kay, pessoas andando com os carros rosa. Quer dizer, mais um ponto. Então, agradeço a você, homem e mulheres, que estão assistindo esse vídeo, principalmente a você, mulher, né, que está assistindo aqui conosco, né? Parabéns por mais um Dia Internacional das Mulheres. Sabemos, estamos vendo aí os desafios, né? Espero que aceite esse vídeo como um singelo presente para reflexão, né? Já que a gente está percebendo que no mundo, por mais que aqui no Ocidente, principalmente no Brasil e alguns países, a gente não veja tantas situações críticas como o caso da Malala no Paquistão, o caso Murad no Iraque, né, e está acontecendo na África, em vários países. Teve inclusive um médico que ganhou o Prêmio Nobel da Paz junto com a Murad em 2018, porque ele tinha atendimento ginecológico exatamente para mais de 5 mil mulheres gratuitamente. Ele constituiu um hospital lá na África que tinham sido vítimas de estupros e essa questão de usar o estupro como arma de guerra contra a questão das mulheres, da honra e muitas questões difíceis. Mas satisfeito por esse momento, obrigado, até a próxima.